Será que é possível um navio sumir no Triângulo das Bermudas e reaparecer 90 anos depois? Como isso poderia ter acontecido? Como esse navio foi descoberto? Eu sou Ivan Lima e vou te contar um pouco mais sobre essa história que circula por vários cantos da internet e envolve o famigerado Triângulo das Bermudas. Esse triângulo é formado por 3 localidades: a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, cidade de San Juan, na ilha de Porto Rico, e a ilha de Bermuda, e que acaba batizando a região. E dizem que é dentro dessa área, que representa centenas de milhares de quilômetros quadrados, que fenômenos estranhos acontecem. Chamam o local até mesmo de Triângulo Maldito. Esses estranhos fenômenos na região são relatados desde a descoberta da América por parte de Cristóvão Colombo, passando pelas épocas dos piratas, pelas guerras mundiais e chegando aos dias de hoje. Entre esses fenômenos estranhos, podemos citar o desaparecimento de navios e aviões que causaram a perda de milhares de vidas. Alguns casos famosos, como o do voo 19, onde 5 aviões de guerra americanos sumiram do nada, são estudados até os dias de hoje por especialistas em busca de respostas. Algumas estimativas apontam que mais de 1.000 incidentes podem ter acontecido desde a chegada dos europeus na região no século XV. Uma das principais características que assombram navegadores e aviadores é o clima instável da região do Triângulo das Bermudas. Um dia ensolarado pode se transformar em uma terrível tempestade em questão de poucos minutos. Fortes ventanias e até mesmo furacões são comuns na área. Muitas pessoas se perguntam por qual motivo o Triângulo das Bermudas possui esses fenômenos tão estranhos. Há quem aponte que isso tem a ver com o campo magnético da Terra e que nessa área específica ele sofra algum tipo de distúrbio, o que tornaria o ambiente instável. O que se sabe de verdade é que nessa região existe uma grande corrente oceânica, denominada Corrente do Golfo, que leva as águas quentes dos trópicos para o norte gelado do globo. Essa corrente é considerada uma das mais fortes e importantes do mundo. Além disso, já foram identificados padrões de nuvens diferentes, no que os cientistas classificaram como nuvens hexagonais. Essas nuvens hexagonais teriam a capacidade de provocar chuvas mais fortes e mais imprevisíveis. Todavia, essas características incomuns são consideradas naturais pelos cientistas. Atualmente, apesar de ser uma área instável, o local é constantemente vigiado por satélites e quem navega pela região costuma contar com um grande aparato de segurança e itens de geolocalização, algo que não existia em 1925. Mesmo com todas essas dificuldades, a área possui uma importância vital para a economia mundial, já que muitas mercadorias circulam pela região. Isso fez com que, desde o início, muitas companhias fizessem transportes de cargas e pessoas pela região. E é aí que entra a nossa história. A companhia naval chamada Clinchfield Navigation Company era uma empresa que prestava serviços de transporte. Entre a sua frota havia um navio denominado SS Cotopaxi. O Cotopaxi era um navio de carga de porte médio. Tinha 77 metros de comprimento e 13 de largura. Por ser uma embarcação a vapor, conseguia atingir mais de 17 km por hora em águas abertas, uma velocidade até razoável para aquela época. O navio era americano e tinha sido produzido em 1918 no estado de Michigan. Por 7 anos, ele operou normalmente, sem nenhum grande problema, até chegar à viagem, onde o navio passaria pelo maldito trecho do Triângulo das Bermudas. No final de 1925, o navio fez a sua última viagem. Ele saiu da cidade de Charleston, no estado de Carolina do Sul, com destino à cidade de Havana, em Cuba.
A sua tripulação era composta por 32 homens e estava encarregada de fazer uma entrega de carvão para a capital cubana. No dia 1º de dezembro, já nos domínios do famoso Triângulo das Bermudas, o navio começou a passar por alguns problemas e desapareceu. Nunca mais foi visto, nem mesmo um rastro. Só que, no ano de 2015, de forma quase que inacreditável, a Guarda Costeira de Cuba, durante uma patrulha, teria encontrado um navio que batia com as características do SS Cotopaxi, que havia afundado 90 anos antes. Durante todo esse tempo, muitas coisas aconteceram. O mundo viveu mais uma guerra mundial, viu o surgimento e o fim da Guerra Fria, presenciou a ida do homem à Lua e, claro, se desenvolveu tecnologicamente como nunca antes. Na época em que o navio sumiu, era impensável que algo como a internet pudesse existir. Só que, para ter certeza de que eles supostamente haviam encontrado, decidiram chamar uma pessoa que pudesse dizer algo a respeito daquela embarcação. Eis que foi chamado um especialista no assunto, para poder dar a sua análise sobre o navio. Ele teria entrado no navio e encontrado registros do capitão. Eram provas irrefutáveis de que aquele era o SS Cotopaxi, o navio que misteriosamente desaparecera em 1925. Depois do navio ter supostamente sido encontrado, uma investigação estaria sendo feita pelas Forças Armadas cubanas, com o apoio de vários cientistas e historiadores, para tentar entender o que poderia ter acontecido com o navio e como seria possível uma embarcação ficar 90 anos desaparecida e, do nada, ressurgir. Agora, tudo estaria sendo feito no maior sigilo possível, para que a menor quantidade de informação vazasse para outros países. Toda essa história do navio que desapareceu e voltou após 90 anos parece ser muito surreal, não é mesmo? Tão inacreditável que é quase como se tivesse sido inventada por alguém. Pois é, mas foi justamente isso que aconteceu. Essa história foi inventada. Se você pesquisar mais a fundo, irá descobrir que boa parte do que eu te relatei é uma mentira, que ganhou força porque tinha alguns elementos reais. É verdade que realmente tenha existido um navio denominado SS Cotopaxi e que ele desapareceu em 1925, na região do Triângulo das Bermudas, indo para Cuba. Todavia, em nenhum momento o navio ressurgiu, ao menos não ainda. Na verdade, de acordo com as informações do seu próprio comandante, em mensagens de socorro enviadas, o navio estava afundando no Oceano Atlântico. Toda essa história do navio ter desaparecido e reaparecido, as fotos e demais informações se espalharam pelo mundo a partir de um site denominado World News Daily Report, de língua inglesa, mas que tem sua sede em Israel. Esse site é voltado para o humor e, por isso, cria notícias falsas, do mesmo modo que o sensacionalista faz aqui no Brasil. Se você acessar a página deles, na parte de baixo, irá ver que o próprio site afirma que todas as suas notícias são falsas ou que possuem algum grau de exagero, mesmo que as histórias venham de fatos verdadeiros, como o caso do navio afundado. Curiosamente, no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, esse navio aparece no deserto de Gobi, na fronteira entre a China e a Mongólia, milhares de quilômetros de onde havia desaparecido. No filme, ele havia sido abduzido por extraterrestres, que depois o devolveram em um lugar totalmente fora de contexto. E vale dizer que o filme apenas seguiu uma teoria de conspiração bastante comum na região. De acordo com muitas pessoas, luzes estranhas e eventos sem explicação costumam ocorrer no Triângulo das Bermudas. Para alguns, a explicação seria a influência alienígena, algo que jamais foi comprovado. Ou seja,
Não é de hoje que o desaparecimento do SS Cotopaxi mexe com a cabeça das pessoas. Tudo isso mostra que coisas do tipo se espalham rapidamente, como se fossem mesmo verdadeiras, porque as pessoas não leem as notícias por completo, além do título, e mesmo assim as compartilham nas suas redes sociais. Inclusive, para a maioria dos pesquisadores, os acidentes ou desaparecimentos no Triângulo das Bermudas são, em sua maioria, erros humanos. Para eles, boa parte dos acidentes ocorrem com aviadores ou navegadores inexperientes, ou que não conhecem a região. Eles também justificam casos envolvendo pessoas experientes, apontando que o clima da região costuma ser instável e pode surpreender, além da possibilidade de que alguns subestimam a situação em que se encontram e, por descuido, acabam tendo um triste fim. Há ainda o fato de que a proporção de acidentes lá é praticamente a mesma de diversos outros pontos do mundo. Portanto, se você encontrar algum vídeo ou matéria afirmando que o aparecimento de um navio que afundou e reapareceu 90 anos depois, saiba que essa história é falsa e foi inventada por um site de humor israelense. O verdadeiro navio se encontra no fundo do mar, provavelmente servindo de abrigo para peixes e muitas criaturas marinhas. Até mais!